dia, pessoal. Aqui quem fala é o Marcelo Bulhões, do blog Papo Técnico, juntamente com o nosso amigo Vando. O assunto de hoje vai ser a utilização de resistência para controlar a temperatura do bico da injetora. A gente, fazendo algumas visitas em algumas empresas, percebemos que ainda encontramos situações como essa que eu vou mostrar para vocês agora. Eu acredito que é interessante dar um toque pro pessoal para poder tentar melhorar aí a performance aí, né, no processo, tá bom? Aqui podemos ver um bico, tá, sem resistência, dependendo apenas do calor dessa resistência aqui. E isso dificulta muito o processo de injeção. Quando a pessoa está trabalhando, ela pode ter problema de congelamento de material aqui na ponta do bico e ela tem que ficar utilizando maçarico para poder desobstruir. Isso não é legal, não é correto, tá? Então, a gente não aprova essa situação. Vai ter pessoas que vão falar que conseguem trabalhar dessa forma, realmente consegue, dependendo do material, mas não é o ideal, não é o mais indicado, tá bom? Vamos ver algumas desvantagens de trabalhar nessa condição aqui. Variação no processo, tá? O processo vai variar bastante, não vai ficar estável. Risco de acidente com utilização de maçarico, né? Porque, vejam bem, a pessoa, de repente, ela está ali forçando, ali, tentando injetar, não consegue. Então, ela está gerando uma pressão interna ali dentro do sistema. Ela, esquecendo de despressurizar ou dar uma descompressão ali, ela vai ali aquecer o bico e, dependendo do material, pode espirrar, pode causar um acidente muito grave. Risco de danificar o anel de bloqueio, né, da ponteira, então a pessoa está forçando ali, sempre ali, então corre um risco ali de danificar esse conjunto. Algumas desvantagens. Essas são algumas desvantagens, tá? Então, é interessante ter uma resistência ali para poder controlar isso. Vamos ver algumas vantagens agora. Melhora a estabilidade do processo, evita acidente com a utilização de maçarico, né? Tanto com material espirrando no rosto, ou a pessoa se queimando, né? Ou algum vazamento de gás, e não compromete o anel de bloqueio, o conjunto anel de bloqueio ponteira. Você não vai comprometer o equipamento, você vai ter um processo estável, tá? Eu vou agora passar o vídeo do Vando, dando melhores explicações, mais detalhes de qual que é a resistência ideal, qual é o controlador ideal para você poder instalar no seu bico, tá bom? Quero agradecer a vocês pela audiência, pedir que continue aí nos acompanhando aí. Um grande abraço. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vando Tiburcio do blog Papo Técnico. Hoje eu queria falar com vocês, hoje eu queria dar uma dicasinha rápida aí a respeito de resistências de bico. Parece simples, mas o pessoal costuma cometer alguns erros aí na utilização da resistência do bico ou na não utilização de resistência de bico, né? E isso impacta bastante no processo de injeção, porque é uma coisa que as pessoas não se dão conta e vai passando e você tendo problemas e muitas vezes você não acha o problema e o problema está aqui, está na resistência do bico. O que acontece? Em muitas injetoras nas mais antigas, por exemplo, ou por algum motivo alguém ligou junto a resistência do bico junto com uma resistência, junto com uma das demais resistências do cilindro plastificador, o que acontece? Olha só, a resistência de bico, ela é menor, certo? Uma resistência dessa tem em média 150 watts de potência. Então ela tem aqui os seus dois cabos de alimentação, né? Esses dois cabinhos preto e branco aqui, ó, são alimentação 220 volts. E o vermelho e o azul são os cabinhos do termopar, são os cabos do controle, né? Então o que acontece? Quando você liga com uma resistência de cilindro, que é uma resistência igual a essa daqui, ó, o que vai acontecer? O termopar vai estar fazendo a leitura dessa resistência aqui, tá? E a do bico vai estar ligado junto. Então o que vai acontecer? Por ela ser menor,
ela tende a chegar, imaginemos aqui que a gente colocou 220 graus no nosso parâmetro lá, da primeira zona. O que vai acontecer? A resistência do bico, por ser menor e por ela aquecer muito mais rápido, ela vai chegar nesses 220 graus muito antes dessa resistência aqui. Mas como o termopar está controlando por aqui, o que vai acontecer? Ele vai continuar mandando tensão. Então, essa resistência do bico, ela vai disparar a uma temperatura altíssima, entendeu? Enquanto isso, aqui ainda está frio. Aqui está chegando, esperando chegar nos 220 graus lá que a gente regulou. E essa daqui já vai ter passado há muito tempo, entendeu? Então, por esse motivo, a gente não pode ligar a resistência de bico junto com outras resistências. Ela tem que ser uma resistência ligada de forma individual, tá? Como que eu faço esse controle individual? Nas máquinas mais novas, a máquina já tem lá um ponto específico só para ligar a resistência do bico, né? Por algum motivo ou outro, muitas vezes eu já peguei problemas assim, de mesmo a máquina tendo lá, deu um problema, queimou a saída, a pessoa pegou lá na pressa, na hora do trabalho, e ligou junto com resistência do cilindro platificador. Normalmente eles pegam na zona mais próxima ali. E aí vai gerar todo aquele problema que eu falei para vocês, que vai extrapolar muito a temperatura da resistência do bico. Mas digamos, numa injetora mais antiga, a gente não tem essa função, né? Então o que a gente vai precisar usar? A gente vai precisar usar um controlador à parte da máquina injetora. É um controlador desse daqui, ó. Ele vai colocar em cima da bancada da máquina, e esse controlador vai fazer o controle da temperatura do bico. Esse controlador ele faz o controle de duas maneiras, no modo proporcional ou por controle PID. No modo proporcional, ele não usa o termopar. Então, digamos que você regule lá, no modo proporcional, ele trabalha de 0 a 99%. Então, digamos que você colocou 50% lá, ele vai aquecer até metade do valor máximo que a resistência tem capacidade de chegar. Mas isso não é preciso, né? E a gente sabe que no processo de injeção aí a gente precisa o máximo possível de precisão. Então o ideal é trabalhar no PID, utilizando os cabinhos aqui, termopar, certo? Para ter um controle legal da temperatura. Porque o controle PID, o que ele faz? Ele faz uma variação contínua na saída em loop, né? Então o que acontece? Ele garante um controle mais preciso no processo. Se você colocou lá 220 graus, ele vai aquecer e vai manter aqueles 220 graus. Ele fica ali constantemente ligando e desligando, mantendo sempre aqueles 220 graus, tá? Então, ó, se você tem uma injetora e não tem controle de bico específico lá na sua máquina, você precisa de um controlador desse daqui, tá? Para ligar a sua resistência de bico de forma individual. Essa resistência aqui é uma resistência blindada. Para mim é a melhor resistência que tem para se trabalhar no bico, né? Ela é mais resistente. Quando ocorre formação de borra, ela não vai queimar. Vai ser muito difícil uma resistência dessa queimar por formação de borra, né? Tem resistências muito mais baratas no mercado? Tem, mas eu acredito que não vale a pena. Porque são resistências que queimam muito fácil. Se você colocar uma resistência barata aí num controle proporcional, por exemplo, ela vai queimar muito rapidamente. Então, gente, tá? Se você não tem, usa um controle externo, né? Resistência de bico. Normalmente uma resistência dessa, 150 watts, está bacana já. Tem empresas aí que fabricam já tudo certinho, né? Tudo bem especificado. E atende muito bem. Então, pessoal, não liga a resistência de bico junto com resistência de cilindro, ok? É sempre de modo individual. Vai melhorar muito seu processo, vai resolver problemas aí que você há tempos deve estar tendo na sua máquina injetora e não sabe que pode estar sendo causado por isso, ok? Um abraço, valeu, até mais.